polêmico. Ontem vocês bombaram o meu direct. Toda vez quando eu falo sobre relacionamento aqui, vocês bombam o meu direct, né? Para entender um pouquinho mais da ciência que eu acrescentei na minha vida e dentro do meu relacionamento, que fez total diferença. E também a ciência que eu trabalho dentro da clínica, não é verdade? Essa é a minha base científica para trabalhar dentro da clínica com mulheres e agora com casais também. Então, eu não posso guardar esse conhecimento só para mim. Então, em formato de aula, a gente vai trazer um pouco mais desse conhecimento para vocês do apego, tá? E nós vamos dividir por etapas essas aulas. Hoje a gente vai entender um pouquinho da base mesmo dessa construção, de como eu chego a ter o tipo de apego X para me relacionar, né? Porque eu não dou certo com ninguém. Será que meu tipo de apego tá influenciando nesse processo? Será que eu só atraio o homem traste mesmo? Meu Deus do céu, por que isso acontece? A gente vai entender essa base. Semana que vem, como vocês ficaram em muitas dúvidas com relação ao tipo de apego, a gente vai trazer o Felipe. Eu vou fazer uma live com ele, só que a nossa aula na semana que vem não vai ser na segunda-feira, vai ser na terça-feira. E aí o Felipe vai estar comigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre apego seguro, sobre o nosso relacionamento. Vamos abrir um pouco do que aconteceu para a gente chegar hoje nessa parceria que nós temos, nessa cumplicidade que nós temos, porque nós não só estudamos a teoria do apego, mas a gente aplica dentro do relacionamento. A gente aplica real oficial, porque a gente está disponível a vivenciar um amor, assim, com esse processo de construção dessa base bem segura. É isso que a gente tem em mente. Então, a gente estuda e aplica. Então, semana que vem a aulinha vai ser com o Felipe na terça-feira, tá bom? Rai, bom dia, seja bem-vinda. Vamos iniciar, tá? O tema da nossa aula de hoje, ele vai ser por que eu não dou certo com ninguém, né? E, às vezes, a gente tem essa concepção de não dar certo com ninguém, porque até então, só tivemos relacionamentos que nós acreditamos que não foram bacanas pra gente. E se a gente tem essa visualização, a gente já tem um arsenal pra gente conseguir lidar com os próximos relacionamentos que estão por vir. Pra gente iniciar esse processo de entender o porquê eu não dou certo com ninguém, a gente precisa visualizar a base. Tudo tá na base. Então, quando a gente escuta aquela frase que diz o seguinte: família é a base, literalmente aqui para a ciência do apego, isso é de fundamental importância de se visualizar. Família vai ser a minha base, é o primeiro contato com essas pessoas de relacionamento com os meus pais, que são as minhas figuras principais de apego, que vão dar início a esse processo de que dar início a esse processo de eu compreender como é que eu vou me relacionar lá na frente. Por isso que a gente vai começar pelo início, pela base. Rick, meu amor, bom dia. Amo você, boa semana. Deia, Isa, bom dia. Bem-vindas. E aí, a gente vai iniciar por esse processo da família ser a base mesmo. Então, vamos perceber. Relacionamentos com os nossos pais e figuras principais de apego. Vamos visualizar os nossos pais como as primeiras figuras de contato que nós temos na vida. Quando eu nasço, né, eu vou nascer lá, bem bonitinha, bebezinha, eu venho pro colo da minha mãe e a minha mãe vai ser a primeira figura, né, que eu vou ter contato desde o processo lá, em que a mulher ela vai carregar o bebê na barriga, então já vai criando esse laço de apego, né? A gente já vai absorvendo algumas coisas dentro da barriga, né, da nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente vai ter contato com os nossos pais inicialmente. Então, esse contato, ele vai determinar várias coisas na minha primeira infância. Então, vamos visualizar. Vou trazer o meu exemplo, tá? Eu gosto de trazer meu exemplo e eu quero deixar bem claro aqui o seguinte. Eu trago os meus exemplos porque eu já trabalhei em terapia, então eu não tenho mais problema em trazer alguns exemplos desse tipo que eu vivenciei na infância. Não é porque também os meus pais, eles
me ofertaram coisas lá atrás que eu achava que deveria ser melhor, que eles poderiam ter ofertado mais, que hoje eu já não ressignifiquei esse processo. Tem muita coisa que eu ainda fico estressada, tá, gente? O que é super normal, né, com os nossos pais. Mas vamos visualizar a Poliana lá atrás, né? Poliana, menina, muito desejada pelos pais. Os pais queriam meninas, né? Minha mãe e meu pai, queremos meninas, vamos ter várias meninas, vamos ter 3, 4 meninas. E aí veio o meu irmão, o Jeffrey, né? O primeiro menino é o mais velho, depois veio eu, Poliana, e depois veio o Matheus. Então, uma única menina dentro de um núcleo familiar que queria várias meninas. O que é que acontece nesse processo, minha gente? A atenção vai toda pra menina, né? E a questão do super proteger. Então, eu fui uma menina mimada, super protegida, mas eu não me sentia assim internamente. Eu não visualizava esse movimento de super proteção dos meus pais. Eu achava que eu era a excluída da família, né? Então, o contato com os meus pais e a visualização que eu tinha da minha mãe e do meu pai era o seguinte. Meu pai era uma figura desse jeitinho aqui. Vou ler pra vocês, tá? Ele era severo, ele ainda é severo, rígido, reprimido, no qual o autocontrole e a negação das próprias necessidades e desejos predominam sobre a espontaneidade e o prazer. Então, meu pai era aquela pessoa. Se divertir e tirar tempo de lazer é besteira. Não é bacana. Você tem que colocar suas tarefas acima de tudo. Dever acima de tudo. Sentir... Tá com frescura, é? Que tá sentindo? Não. Sentir não é válido. Engula seu choro, engula suas emoções e faça o que precisa ser feito. Então, meu pai é essa pessoa rígida. Ele melhorou hoje em dia, mas era muito mais. Rígido, dever acima de tudo, sem expressão emocional. Quando meu pai chegava, a gente se cagava de medo, porque, meu Deus, só a cara dele, a gente já deduzia um monte de coisa, né? E minha mãe... era uma mãe amorosa, uma mãe que tentava mediar essa relação do meu pai com a gente, né, com os filhos. Ela trazia um pouco dessa flexibilização, ela conseguia dobrar ele e ele conseguia ser amoroso com ela. Era muito interessante, porque o meu pai era pouco amoroso com várias pessoas da família, até mesmo com a gente, mas com a minha mãe... ele conseguia ser amoroso e ele se transformava em outra pessoa. Então, a minha mãe trazia um pouco desse apego seguro que ela tinha pra ele e ele se sentia confortável de passar isso pra ela. Nela ele tinha confiança, mas com os filhos essa rigidez era muito forte. Minha mãe era essa pessoa aqui, emaranhada, ela queria a família toda junta. Então era assim, tipo, emaranhado não tem essa questão de individualidade, não. Você não tem individualidade, tem que ser família acima de tudo, Deus acima de todos. E aí era aquele emaranhado, a gente não tinha que ter vontade própria, ela escolhia pela gente, ela escolhia a roupa, ela escolhia o que a gente ia fazer. Ela era essa pessoa que se emaranhava com a gente. E isso automaticamente o que é que fazia com a gente, né? Com os filhos. A gente não se sentia confiante para escolher algo ou para se posicionar de alguma forma no mundo, porque a gente tinha que ter a aprovação da nossa mãe para fazer isso, né? Então, ela terminava com esse emaranhamento, essa super proteção, solapando essa confiança da gente. Então, eu me sentia uma bosta, porque eu não conseguia fazer nada sozinha. Então, eu lembro até de frases do meu pai, que meu pai falava assim: Poliana, a Poliana não pode ir nem na padaria, e a padaria é na esquina. E a minha mãe falava, ela não vai porque ela é mulher, porque é perigoso, e ela é a menina, ela não vai. E acabou. Quem tem que fazer isso é o Jeffrey, os meninos, e aí o meu irmão, né? Isso eu já adulta, tá, gente? O meu irmão, eles que faziam esse serviço, porque eu não podia fazer, porque eu era menina e eles me super protegiam. Então, entenda, eu vim de uma base familiar em que meu pai, ele era frio, rejeitador,
e tinha que ter a obrigação acima de tudo, e que minha mãe era essa pessoa emaranhada, que queria a família toda junta, né, que não deixava eu ter essa minha independência, eu tentar conseguir alcançar as coisas na vida, ter a minha própria autonomia ali. Então ela solapava essa minha autonomia, enquanto meu pai refreava com relação à emoção. Então eu fui criada em um ambiente de muita ambivalência. Então eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tanto que eu coloquei aqui um papelzinho, 2 lembretes, ó. Calma, respira, faça pausas. Porque eu sou ansiosa e sou acelerada, porque eu convivi em um ambiente que exigia que eu fosse ansiosa e acelerada. Eu não podia parar, né? Tanto que eu visualizei a minha mãe morrendo, ela não parou, ela morreu cedo, ela morreu com acho que 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, e ela não parou. Porque ela não podia parar, ela vivia em um ambiente que estimulava que ela tinha que ser múltiplas funções. Por isso que hoje eu tento diferenciar muito o Poliana da minha mãe, porque às vezes eu fico, eu não sou a minha mãe, eu não preciso acelerar tanto, eu posso desacelerar. O Felipe não é o meu pai, eu posso ter um lazer, eu posso parar, né? Então, pra gente entender essa base. Por que eu tô falando da família, gente? Exatamente porque é daí que vai vir os padrões comportamentais nossos para dentro do relacionamento. Se o meu pai, ele foi frio, rejeitador e ele era uma pessoa reprimida comigo, quando lá na frente eu vou me relacionar com um cara e eu vou buscar um cara para estar comigo, o que vai ser mais atrativo inconscientemente é um cara que é frio, rejeitador e que reprime o meu sentir. Se eu tenho esse cheirinho de casa do emaranhamento, em que a minha mãe estava ali presente constantemente, me dando tudo que eu queria o tempo inteiro, a tendência pode ser que lá na frente, quando eu vá me relacionar, eu queira exigir do relacionamento direitos, né, que aquela pessoa às vezes nem tem pra ofertar, mas como eu fui uma princesinha que teve de tudo, você vai me ofertar isso. Então o padrão tende a ser mais ansioso. Serei ansiosa pra ter aquilo que minha mãe me dava. Vou ser ansiosa pra ter aquilo que meu pai me ofertava na infância. Então temos aqui um exemplo misto de pessoa que agora tá terapeutizada, tá entre apego seguro e ansioso. Eu estou, né? Mas eu sempre fui apego ansioso, evitativo, que era o padrão dos meus pais. Minha mãe, ansiosa em dar conta de tudo e ansiosa para não deixar chegar a rigidez do meu pai até mim e até os meus irmãos. Meu pai é evitativo, emoção, coisa nenhuma. Não venha com chorinho, não. Você acha o quê? Tá pensando o quê? Eu sei que você é fingida. Pare com isso. Que emoção não é coisa de gente, não. Bem resolvida. Oxe, que é isso? Então, a gente tem que visualizar que os nossos relacionamentos amorosos são baseados também nessa relação que a gente visualiza lá na infância com os nossos pais. Beleza? Primeiro passo que a gente tem que visualizar é esse. A gente vai buscar, gente, o cheiro de casa. E aí, vamos lá, Poliana, 15 anos, primeiro namorado. Química esquemática topada. Primeiro namorado era o meu pai. De verdade, o meu primeiro namorado tinha as mesmas características do meu pai. Era uma pessoa super narcisista. Meu Deus do céu. E aí, o que faltou na minha casa pra mim com relação ao meu pai? Eu queria ser visualizada pelo meu pai, eu queria ser amada, eu queria ser pegada no colo, eu queria ser compreendida e eu não tinha isso com o meu pai. Qual era a lógica? Racionalmente falando, se eu não tive isso, vou procurar um parceiro que me oferte isso. Só que quando a gente não tem autoconhecimento, a gente simplesmente se deixa levar pela química. O que é a química esquemática?
frio na barriga quando você encontra o cara. Aquele frio na barriga, aquela euforia, ansiedade. Meu Deus do céu, esse cara quero pra mim, esse cara é tudo, meu Deus. Você se vê pensando no cara o tempo inteiro. E dá aquela ansiedade muito grande. A gente deve atentar a esses sinais, porque isso significa, né, que deu match. Até tava assistindo a aula das meninas do Esquematiza Psi, o deu match, né? Que é o seguinte, deu match, cuidado. Significa que provavelmente tem cheiro de casa. E nem sempre o cheiro de casa, do que é familiar, é saudável pra gente. Então devemos estar atentos. Eu, 15 anos, primeiro namorado, química esquemática, padrões inflexíveis com padrões inflexíveis. Vou ler pra vocês o que é padrão inflexível. É um esquema, tá? Então, eu era padrões inflexíveis. Eu não vou me rebaixar pra nenhum homem. Não vou, de jeito nenhum. Eu aprendi que eu tenho que ser autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Então, nesse relacionamento, eu não abaixo minha cabeça. Aí, minha gente, era um cabaré, porque vocês vão entender o porquê. Ó, os padrões inflexíveis, pessoas que têm esse esquema, são perfeccionistas e acreditam que nunca serão boas o bastante, voltadas para o desempenho. Esforçam-se ao máximo para alcançar padrões demasiado altos, que foram internalizados. Há uma pressão permanente e esforços constantes em busca desses padrões inalcançáveis. Esses indivíduos nunca conseguem relaxar e aproveitar a vida. Lembra do meu pai lá? Rígido, reprimido, padrões inflexíveis. Esse é um esquema que tá dentro desse domínio que eu li pra vocês, tá? E aí, lazer, de jeito nenhum, nada, tem que ser perfeccionista. Eu tenho que mostrar que eu sou perfeita por fora. Meu primeiro namorado, ele era um cara que era conhecido, assim, em Maceió, né? Aqui na cidade onde eu moro. Então, ele tinha que manter uma capa de uma pessoa. Eu só não vou abrir mais, porque tem gente aqui que conhece ele. Mas, enfim, ele tinha que manter uma capa porque ele era bastante conhecido. E era o maior galinha de Maceió. Tanto que quando eu falei pro meu pai, quero namorar com esse cara, meu pai falou, você tá doida? Você tá doida? Como é que você vai namorar com esse cara? Eu falei, eu quero, porque eu amo esse cara e eu quero. Não era amor, era química esquemática e cilada, com toda certeza. E aí eu lembro de situações em que a gente explodia um com o outro. Então teve uma situação em específico que os nossos amigos, eles não queriam mais ir pra show com a gente porque a gente gritava um com o outro, a gente brigava, a gente fazia barraco no show, ele não podia olhar pro lado. Que eu gritava, fazia barraco, esperneava. E isso era muito agressivo psicologicamente pra gente. E hoje eu visualizando. Então, esse primeiro contato com esse cara que ele não queria que eu me relacionasse, tivesse nenhum amigo. Ele não queria que eu saísse com as minhas amigas. Ele não queria dentro do show que eu olhasse pro lado. Então eu tinha que ficar aqui olhando pra ele. E eu, debochado, o que é que eu fazia? Olhava. Saía pra dar voltinha no show e voltava. Né? Que a gente chama isso de comportamento de protesto. Dentro da teoria do apego. Mas isso eu vou explicar mais pra frente pra vocês. E aí, essa primeira química que deu match, e aí a gente ficou uns 3 anos juntos, e a gente sempre acontecia do seguinte, a gente terminou o relacionamento depois de não ter dado certo, ele inventou muita história sobre mim, então eu fiquei mal falada mesmo, todo mundo acreditou nas histórias que ele contou, e era tudo mentira, né, e aí comecei a me relacionar com outros caras no mesmo padrão dele, ou parecido com ele. Qual é o padrão que a gente tem que ficar alerta, além desse frio na barriga e essa ansiedade? Gente, é muito claro quando o cara não quer se relacionar com a mulher. É claríssimo, a gente sabe, a gente sente, mas eu sei que é difícil sair desse padrão, tá? Primeiro que a gente tem que entender que os caras que são narcisistas, eles são conquistadores. Quando eles querem alguma coisa, eles vão fazer o possível, o máximo, para alcançar aquele objetivo dele. Então, se o objetivo dele é ficar com você, é transar com você, ele vai ser o cara mais dissimulado do mundo e vai fingir que é apego seguro para conquistar o que ele quer. Então, por isso que é tão difícil
às vezes, a gente definir, cara, será que esse cara é apego seguro mesmo? Ou ele é apego evitativo? E aí, os sinais que eles dão, que são claros, é o seguinte. Primeiro, ficar alerta se for em algum aplicativo de namoro, tá? Não vou falar o nome de nenhum aplicativo de namoro aqui, mas aplicativo de namoro é o local onde tem mais evitativos que existem. As pessoas não querem proximidade em aplicativos de namoro, na maioria deles, né? A exceção são pessoas que estão lá para poder ter um relacionamento amoroso sério. Exceção, não é a regra. A regra são homens evitativos. Então, fiquem atentas a isso. Aplicativo de namoro atrai pessoas evitativas. Mas existem algumas outras pessoas que estão dentro desses aplicativos, tá? Para poder se relacionar, né? As meninas estão se identificando aqui. Primeira regra é essa, preste atenção nisso, tá? Quais são os locais que eu tô procurando esses caras? É só em aplicativo? Eu não posso estender isso para uma outra possibilidade? Sei lá, amigos das minhas amigas, né, que são bacanas. Tem um exemplo até que traz aqui no livro. Às vezes a gente tem um amigo que é muito próximo, que ele é muito bondoso, que ele tá ali disponível o tempo todo e a gente não valoriza. É um exemplo de uma das minhas amigas. Ela tinha um amigo que era muito próximo e aí ela cansou do padrão evitativo e ela falou o seguinte: eu vou me relacionar agora com o cara que quer estar comigo. Eu cansei desses machos que me evitam. E ela fez um movimento contrário. E, gente, fazer um movimento contrário de estar com uma pessoa segura é muito difícil. Aí que a gente chega no Felipe, que eu estou com ele hoje. Fui pra faculdade, já tava cansada de macho, fuleiro, escroto. Eu comecei um negócio e não finalizei, né? Como perceber os sinais, tá, gente? O evitativo, se ele quer alguma coisa, ele vai ali demonstrar, né, o interesse. O narcisista, ele é dissimulado, ele consegue manipular a situação. Mas o que da questão é o seguinte, vai pra um encontro com ele, fica atento aos sinais que ele tá enviando. Percebe a conversa dele, o que ele tá falando, o que ele tá trazendo. Ele se sente confortável em falar em relacionamento amoroso? Ele se sente confortável em falar de relacionamentos que ele já teve, como foi, né, como eles terminaram? Ele se sente à vontade? Se ele não se sente à vontade em falar sobre essas questões, em falar sobre intimidade, de visualizar um destino com você, mesmo que seja no primeiro encontro, já fique atenta. Porque provavelmente ele vai evitar ter intimidade e vai evitar levar aquilo mais longe, tá? Esse é um dos sinais que eles dão. Um segundo sinal que é importante de se visualizar é, no dia seguinte ele fala com você? Ou quando você chega em casa, ele fala com você? Quando você vai conversar com ele, falar com ele, perguntar, e aí, foi massa a nossa noite? Ele demora para responder? Ele dá sinais ambíguos, tipo, quero, estou disponível para você, e daqui a pouco ele some, e depois ele reaparece, e depois ele some de novo? Fica atento a isso, que é provavelmente um evitativo. Beleza? Isso a gente fecha esse panorama aqui. E aí, pra chegar no Felipe Burgos, né? Que é o que eu tô hoje. A gente tá juntos há 12 anos. O que foi que aconteceu? Cansei de cara que me desprezava. Puta que pariu. Tô estressada, não quero. 18 anos já tinha me relacionado com muitos caras. Vocês não têm noção, não. Muitos caras. Muitos. Eu ia pra shows. Eu era tão evitativa também nesse processo, mas eu me tornava uma coisa importante de visualizar. Evitativo não atrai evitativo. Evitativo atrai ansioso. Por quê? Para retroalimentar as suas crenças. E ansioso atrai evitativo para retroalimentar suas crenças de que as pessoas vão me abandonar, eu não sou merecedora de amor, eu não sirvo pra nada. O ansioso tem esse mecanismo tem esses pensamentos disfuncionais. O evitativo é aquele, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Então, se eu for me relacionar com uma pessoa, vai ser uma pessoa que seja inferior a mim, pra eu poder sempre humilhar, sempre colocá-la pra baixo, pra eu reforçar a minha crença de que eu sou autossuficiente, de que eu não preciso de ninguém. Então, evitativo não vai atrair evitativo, tá? Evitativo geralmente atrai ansioso.
E é isso que é a química esquemática, o match, que é muito complicado e que a gente deve ficar atento a esse padrão. Beleza? Conheci Felipe, então eu tava nesse processo lá, eu fiz, cara, eu vou procurar em lugar diferente. Eu ficava só ali no meu bairro, com aqueles caras, os mesmos, evitativos, que não queriam nada comigo. Vou procurar, a Érica, vou procurar um cara fora da realidade. Passei na Universidade Federal daqui. E aí, estava namorando. Não, eu não decidi mudar assim, não. Eu tava namorando um narcisistinha do caralho, que era um burguesinho daqui. Mas já tinha mudado de ambiente, então... Um burguês, ele morava do outro lado da cidade, tava namorando ele, narcisista, ele cagava pra mim, fui pra faculdade. Quando cheguei lá na faculdade, esse menino, Felipe Burgos, que eu sou casada hoje, ele começou a me paquerar. E eu cagava pra ele, literalmente, porque ele era um menino muito bonzinho, muito perfeitinho. Todo mundo falava dele, ele é um menino bom. Eu falo pras minhas amigas, vontade de vomitar desses bonzinhos. Eu gosto de bad boy, minha filha. Que porra de bonzinho. Eu quero um bad boy que me maltrate, né? E aí o Felipe chegava e fazia, posso tocar violão pra você? Aí eu ficava, né? Pode tocar aí se você quiser. Meu Deus, que menino chato. Aff. A química, ansioso evitativo. Exatamente, Andréia. Evitativa, né? Ativou ele ansioso. Então, eca, que nojo, não quero esse bonzinho. Foi passando um tempo, e aí meu namorado tava cagando pra mim, aí chegou um carnaval. Aí meu namorado pegou e falou bem assim, um dia antes do carnaval, vamos terminar, porque eu vou pro carnaval. Aí eu fiz, então você vai, se você for, você vai solteiro. Ele disse, então estou solteiro. Eu falei, ok, beleza, vai lá. Terminou, fiquei morrendo de chorar. Quando foi, uma semana depois, eu falei, velho, eu tô cansada dessa situação. Eu vou dar chance pra esse menino que fica tocando violão aí. Esse babaca, porque era assim que eu achava o Felipe. Um babaca, de verdade. Até converso com ele sobre isso hoje, não é? Tô esculhambando, não acho mais isso não, do meu amor. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E aí comecei a dar chance pro Felipe. E, gente, é muito bizarro o sentimento de ambiguidade, de tipo, cara, eu nunca vivenciei isso. Porque quando eu saí a primeira vez com o Felipe, foi assim, esse cara tá me tratando bem. Tem alguma coisa de estranho. A gente já ativa o alerta de desconfiança. Meu Deus, vai acontecer merda a qualquer momento. Porque eu não tô adaptada a homem assim. Aí, uma semana depois, o Felipe foi lá na minha casa, levou um chocolate. Conheceu meu pai e minha mãe, aí meu pai e minha mãe. Meu pai já abrindo os dentes pro Felipe, porque o meu pai fica hoje em dia, o Felipe é meu filho, meu filho. Minha mãe também tratava o Felipe como filho. Uma semana depois, o Felipe foi lá em casa, sem medo, eu não. Tem alguma coisa de errado, eu tenho que ficar alerta, porque não tá certo isso aqui. E aí, ele era a pessoa disponível. Felipe, vamos sair, bora, tô chegando aí pra lhe buscar. Felipe saía daqui da Jatiuca, que quem não mora aqui em Maceió sabe que são 2 extremos, pro clima bom. Era uma viagem, minha gente, 40 minutos pra chegar lá. Ele ia me buscar em casa. Vinha, a gente saía, depois ele voltava, me deixava em casa. E minha mãe e meu pai, esse menino é diferente, esse menino sim, e apoiavam, né? 2 semanas depois, o Felipe queria que eu conhecesse a família dele. Eu fiz, minha gente, tem alguma coisa de muito errada. Só que a sensação era de desconfiança, só que ao mesmo tempo, tipo, é muito bom viver isso aqui, mas eu tenho que ficar alerta, porque a qualquer momento isso vai acabar. Gente, por isso que eu vou frisar a importância do autoconhecimento aqui. Se você não se autoconhecer, você vai sabotar o seu relacionamento. Porque quando o cara bom aparecer, se você não se sentir merecedora daquele amor que ele vai ofertar e de tudo que ele tá ofertando, você vai sabotar o seu relacionamento. Foi o que eu tentei fazer por 2 anos. Porque por 2 anos eu tentei sabotar, fazendo com que o Felipe me abandonasse. Então eu era a pior carrasca do universo. Por quê? Como eu tava acostumada com o que era ruim, dos caras me abandonarem e não serem disponíveis e não quererem que eu conhecesse a família e tudo mais, o que é que acontecia? Quando eu cheguei com o Felipe, que ele era um cara bom, que era disponível, que me apresentou a família, que com 1 mês que ele tava comigo, ele chegou pra mãe dele e disse, eu vou casar com essa mulher.
essa é a mulher da minha vida, eu vou casar. E a mãe dele disse, menino, deixa de doidice, não vai casar não com ninguém. Ela, pare com isso. E ele falou isso, ele disse, quando eu vi você, eu tive a certeza, é sério, Poliana, saía fogos de artifício. Ele disse, eu vi que você era pra mim. E eu senti que ele era pra mim também, mas de uma forma diferente da química esquemática. Era uma forma de vinculação mesmo, né? Que tinha muita coisa de química também, tinha. Porque eu me tornei uma carrasca com ele, que era um padrão que ele estava adaptado a ter também. E por muito tempo foi pura química esquemática. Então, nesses 2 anos, por eu não me sentir merecedora daquele amor, eu achava que eu só merecia ser humilhada, ser maltratada. Eu não aceitava aquilo que ele tinha pra me ofertar. E aí eu comecei a tentar sabotar o relacionamento, né? Tentei afastar ele da família dele. Eu humilhava ele na frente das pessoas. Ele sempre foi muito espontâneo, então quando ele trazia essa espontaneidade na frente das pessoas, eu falava, breque isso aí, que não é engraçado não, você se acha engraçado. Gente, eu fui muito tóxica. O Felipe, pra estar comigo hoje, ele teve uma paciência e um amor gigantesco, porque eu era nojenta. E eu fui nojenta antes, eu não entendi o porquê, mas eu entendo hoje em dia que eu fui nojenta porque eu tava querendo concretizar as minhas crenças de que eu não era merecedora de amor, eu não merecia aquele amor. Então eu atacava pra ele se afastar de mim. A Flávia, inclusive, eu brigava muito com você por causa dele. Exatamente. Isso depois do casamento, já tava na faculdade, viu? Eu ainda tinha muitos padrões de humilhar, de rejeitar, que veio do meu pai. Lembra lá que eu trouxe lá no início? E aí, esses 2 anos foram isso, eu tentando afastar ele de mim. E, gente, uma coisa que é pra vocês ficarem atentas. Sabe quando eu vim perceber que o Felipe não ia me abandonar? Eu falo isso pra todas as minhas pacientes. Eu estou há 12 anos com o Felipe. Eu vim perceber que o Felipe não ia me abandonar quando a gente completou 10 anos juntos. Vocês acreditam? Mesmo ele dando todos os sinais. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nossas crenças, nossos esquemas, nossos gatilhos, eles vão estar ali uma vida inteira. E a gente vai precisar ter muita paciência com eles para poder a gente modificar esse padrão. Gatilho, esquema, são realidades. A gente teve que se defender de alguma forma na vida. Então, esses alertas, esses gatilhos se ativam. E quando eles se ativam, eles são realidade. São a lente que a gente visualiza ali. Para eu me desvincular dessa realidade, leva tempo. Para eu entender, eita, isso aqui foi um gatilho ativado. Não sou eu que tô falando. É o meu gatilho relacionado ao meu esquema de abandono. Então, deixa eu me autorregular aqui. É trabalhoso demais, tá? Então, entendam, é um processo. E aí eu resolvi sair desse padrão de relacionamento tóxico. Encontrei com o Felipe, ainda continuei, né, tentando ele fazer se afastar. Foi um relacionamento muito conturbado no início. E há 3 anos atrás, né, eu conheci a teoria do apego. E aí tudo começou a fazer muito sentido. A gente começou a trabalhar sobre isso. E a terapia do esquema também. 3 anos, 4, 5, não sei. Tudo começou a fazer muito sentido. Comecei a estudar sobre isso. E a gente começou a mudar a dinâmica familiar. E quando eu falo em relacionamento de apego seguro, entendam, não é um relacionamento perfeito. O meu relacionamento com o Felipe não é perfeito. Mas é um relacionamento que hoje a gente desfruta sem briga. Se a gente precisar resolver alguma coisa, a gente vai sentar e vai resolver. Hoje de manhã, por exemplo, o Felipe chegou e falou bem assim: amor, eu vou deixar a carne marinando. O Felipe é o responsável de cozinhar aqui em casa. Vou deixar a carne marinando e de manhã eu vou fritar ela pra você levar pra casa, colha-se. Beleza. Ele não fritou a minha carne hoje de manhã. E quando ele tava saindo, ele fez assim: amor, eu não consegui fritar a sua carne, mas quando a Mônica chegar, pede pra ela colocar nos legumes. E aí eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Eu tô pensando, eu já tô expressando, mas eu tô me autorregulando agora, porque, tipo, já veio na minha cabeça: porra,
Ele disse que ia fazer a minha carne. E eu sou uma neném que precisa da minha carne, da minha proteína, porque eu sou atleta pra comer, tá? Como é que eu vou conseguir aguentar o treino da noite? E ele não vai fazer isso na minha cabeça. Ao mesmo tempo, veio assim a minha adulta saudável e disse: calma aí, velho, ele não conseguiu fazer, não foi porque ele não quis. Ele tava trabalhando. Ele tava organizando umas coisas que é importante do trabalho. Então, calma aí. Isso em questão de segundos, esse pensamento. E aí, ele percebeu a minha expressão. Aí ele falou assim: amor, eu já percebi pela sua cara que você não gostou disso. Então, você não vai pedir pra Mônica fazer. Então, eu vou lá fazer sua carne. Eu fiz: não, amor, eu realmente fiquei um pouquinho aqui conturbada com isso. Mas eu frito, não se preocupe. Eu entendo que você tava trabalhando, você tava resolvendo suas coisas, por isso que você não fez. Não foi porque você não quis, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele fritou minha carne, tá frita. Mas eu nem vi ele fritando, mas ele fritou enquanto ele foi tomar banho e tal. Ele: não, tudo bem, desculpe, realmente eu me comprometi com você. Pronto, resolveu a situação. Poderia ter se tornado uma briga, né? Mas a gente tá disposto a resolver. Então, quando eu falo que é disponibilidade e apego seguro é disponibilidade, é as pessoas estarem dispostas a escutar o outro, né? Porque a minha expressão dizia uma coisa: se ele fosse um cara que ele não tivesse disposto a entender aquele meu rosto, o que é que ele ia fazer? Agora você já tá reclamando. Porra, eu faço um monte de coisa nessa casa só porque eu não fritei a carne. Você tá com essa cara pra mim. E ele não fez, ele fez pela sua cara. Eu percebi que você não gostou muito. E aí, eu estando disposta, eu me abri e disse: amor, realmente, eu pensei isso e tal. E a gente resolveu a situação ali. Então, a gente briga às vezes? Briga. Mas a gente sempre tá disposto a reparar. E sempre estamos dispostos a reavaliar os nossos comportamentos. Porque ser apego seguro é a gente entender que a gente vai errar, fracassar e que a gente vai magoar o nosso parceiro. Mas que a gente tem que estar disposto a reparar, a se vincular depois disso, a explicar o que aconteceu depois daquela explosão de briga. Então, ter apego seguro é trabalhar em conjunto com o seu parceiro para fazer o relacionamento dar certo. Entendam isso. Não é perfeição, é trabalho duro. Beleza? E aí, vamos trazer aqui isso da base de você visualizando porque eu não dou certo, né, com carinha lá e só atraio esses padrões que são narcisistas, que são caras evitativos. Vamos visualizar alguns exemplos de família. Lembre-se, família é a base para as nossas relações futuras. Vamos visualizar alguns padrões de família. A família que é desconectada e que rejeita os filhos, tá? A origem desses esquemas pode estar na dinâmica familiar distante, fria, rejeitadora, refreadora, solitária, impaciente, imprevisível ou abusiva. Então, imagina uma família desse tipo que é desconectada e rejeitada. Qual a tendência do que eu vou atrair lá na frente de um parceiro? Parceiros desconectados e que me rejeitam. Então, por isso que é importante eu parar para fazer o exercício que eu vou passar no final agora para vocês. Como era a minha família lá na infância para mim? E como isso interfere nos meus relacionamentos atuais? Se eu tive uma família desconectada e rejeitada, eu aprendi que eu não sou muito merecedora de amor, não. Porque lá na infância, quando meu pai se desconecta de mim e me rejeita, eu entendo que a culpada sou eu. Que não sou merecedora. Porque eu, enquanto criança, eu nunca vou ter a consciência de que os meus pais, eles não estão me ofertando aquilo por causa de uma falta deles. Não, na minha cabeça a culpada sou eu. Eu preciso melhorar o meu comportamento para chamar a atenção do meu pai, para ele suprir isso aqui, porque eu sou a errada, eu sou a ruim. Então, se você vem de uma família que é desconectada e que tem essa tendência à rejeição, o seu match lá na frente vai ser mais relacionado a cara que se desconectam e rejeitam você. Beleza? Vamos ver isso da família rígida. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Família do domínio de supervigilância e inibição. É aquela família severa, reprimida, rígida, no qual o autocontrole e a negação das próprias necessidades e desejos predominam sobre a espontaneidade e o prazer.
O dever está acima de tudo. E o lazer e a busca de felicidade são desestimulados em favor do trabalho e das obrigações. Aí a gente visualiza mulheres que se relacionam com caras narcisistas, caras que estão constantemente trabalhando e deixando elas de lado, caras que são desligados emocionalmente, caras que não vão ofertar o que elas estão querendo, mas elas permanecem dentro daquele relacionamento exatamente por causa desse match da infância com o pai, com a mãe, que passaram isso pra ela, né? De ser mais rígido, de ser severo. Então, ela provavelmente vai atrair caras nesse sentido, beleza? Pessoas que têm a origem típica familiar, que os pais são bem permissivos, faça o que você quiser, vá pra onde você quer, né? Tem excesso de tolerância, no lugar de confrontação, disciplina e limites adequados. Vão atrair caras mais arrogantes, né? Então, o padrão da minha família é esse dos limites prejudicados. Geralmente são aqueles pais que deixam o filho fazer o que quiser. Então, tudo que você quer, eu vou dar também pra você calar a boca. Então, são crianças e indivíduos que crescem mais narcisistas, né? Com arrogância, né? Maior. Então, eu vou dar match com caras que também me deixem de mão. Faça o que você quiser, siga aí sua vida. Caras mais narcisistas nesse sentido. Então, cada padrão familiar vai determinar, né, os meus relacionamentos lá na frente. Como eu posso ter match com esses caras lá na frente na minha fase adulta. Mas não só isso. Os pais são as nossas figuras principais que vão passar essa primeira movimentação. Mas os meus relacionamentos amorosos também vão determinar como eu vou me sentir nos próximos relacionamentos, tá? Se eu me relacionar hoje com um cara que ele tende a me abandonar, que ele não tá disponível pra mim, e eu tenho um trauma muito grande com relação a abandono nesse sentido desse relacionamento atual, o que é que significa? Que provavelmente no outro relacionamento que eu for vir a ter, eu vou ter um trauma com relação ao abandono e talvez eu fique mais ansiosa com relação a esse novo relacionamento, né? Ou talvez eu fique mais rejeitadora e fria e não queira me aproximar tanto e nem me relacionar tão cedo, por causa dos traumas que eu vivenciei. Então, os relacionamentos que a gente vive na nossa adolescência e na nossa fase adulta também determinam, né, como a gente vai se sentir com os próximos relacionamentos. E os relacionamentos com amigos, pessoas próximas, também determinam isso. Beleza? Agora vamos para o que da questão, né, gente? Pra gente fechar, né? O que fazer com essas informações? Que é o que da questão. E vocês trouxeram dúvidas aqui. O que nós vamos fazer com tudo isso que a gente visualizou isso? A Beatriz disse, meu noivo disse que eu sou igualzinha à minha mãe. A gente traz alguns comportamentos, né, dos nossos pais. É bem interessante esse processo. Então, é a gente visualizar o que é meu e o que é do outro, né? O que é meu e o que é da minha mãe, né? Trazer essa diferenciação é importante pra gente visualizar o que é nosso de fato, tá? As dúvidas que vocês trouxeram nas caixinhas, vou responder agora, beleza? Gente, tá compreensível até aqui? Me sinalizem pra eu ver se vocês compreenderam. Porque eu, às vezes, eu acelero, passo um negócio em cima do outro. Aí fica uma doidice. Mas tá dando pra entender? Falem aí pra eu visualizar, tá? Pra gente ir pra resolução. Amiga, eu tô com saudade de tu, uma cachorra mesmo, viu, Flávia? Saudade. Pelo amor de Deus, eu sonhei com tu ontem. Depois eu falo com tu. As dúvidas, vamos lá, Ju. Então vamos continuar, beleza? Gente, como quebrar o ciclo de apego evitativo? Primeiro a gente tem que entender. Live de semana que vem eu vou falar sobre os tipos de apego, pra você identificar qual é o seu, viu? Então, aula que vem, visualizar os estilos de apego a fundo pra gente visualizar aqui. Qual é o meu estilo de apego e qual é o estilo de apego do meu parceiro. Como quebrar o ciclo de apego evitativo? Primeiro, a gente tem que visualizar os sinais que o outro tá dando pra gente, né? Segundo, eu preciso estudar sobre o que é apego evitativo. Eu preciso saber o que é apego evitativo. Então,
Estudar sobre isso é de fundamental importância para que quando eu saia com um boyzinho que é de apego evitativo, eu consiga identificar que ele não é pra mim. Beleza? Então, a primeira coisa é estudar sobre apego evitativo e o que é. E para quebrar esse ciclo, você vai ter que fazer um mergulho em você, para você identificar quais são os meus padrões de relacionamento. Os meus últimos relacionamentos amorosos, como é que eles foram? O que foi que aconteceu de comportamento que eu não quero que se repita? Meus últimos namorados, quais foram os comportamentos evitativos que eles tiveram que eu não quero mais no próximo relacionamento? Então eu vou ter que fazer uma análise, começando por mim e estudando sobre o tema para eu poder quebrar esse ciclo aos poucos. Entendendo que é aos poucos. Eu não vou chegar hoje e estudar sobre apego evitativo e sair com carinha agora e já identificar. Ah, você é apego evitativo, tchau. Não, é um processo. Como terapia, é um processo, leva tempo. Se você já tá nesse ciclo faz algum tempo, é agora focar em estudar, focar em descobrir esses padrões, fazer uma reavaliação dos seus relacionamentos anteriores, anotar e a partir de hoje em diante colocar isso em prática aos poucos, devagar. Beleza? Virar a chave não é tão fácil. Como iniciar esse processo? Virar a chave não é tão fácil. Mas se você está aqui, isso já significa que você já virou essa chavinha. Que você já se incomoda com alguns padrões que você está vivenciando. E que você está disposta a fazer diferente. Então, o primeiro passo você já deu nesse sentido. Tá? Autoconhecimento. Se perceba como você se sente diante dos seus relacionamentos anteriores. A chave vai sendo virada aos poucos, não é de uma hora para outra. Chavinha vai sendo virada aos poucos. E a gente precisa ter autoconhecimento suficiente e autocompaixão, auto-perdão para compreender que a gente está no caminho. Se a gente não tiver auto-perdão, autocompaixão, provavelmente a gente não vai visualizar as nossas evoluções. E já é uma evolução, você está aqui na aula, se disponibilizando a fazer diferente dentro dos seus relacionamentos. Beleza? Então o processo de virar a chave é bem devagarzinho mesmo, tá bom? Você já deu o primeiro passo. É continuar se propondo a fazer isso, aos poucos. E autoconhecimento, beleza? Equilíbrio entre dar e receber, reciprocidade. Essa aqui foi uma afirmação na caixinha. E eu acho muito interessante isso, né? Esse equilíbrio, entendendo que desequilíbrios vão acontecer. Porque quando a gente prega muito o equilíbrio, a gente torna o relacionamento muito distante da gente. É o que eu sinto, sabe? Quando a gente traz o desequilíbrio dentro do relacionamento e dentro do processo terapêutico, dentro da vida, a gente flexibiliza e a gente se permite errar, se permite desequilibrar, que faz parte também. Então, equilíbrio e reciprocidade é importante e vai ter bastante em relacionamento de apego seguro. Mas às vezes a gente vai desequilibrar e não vai ser recíproco. E faz parte também do relacionamento de apego seguro. Porque às vezes um vai estar na sua vibe, trabalhando, fazendo suas coisas, e o outro também, até que chega um momento que os dois falam assim: ei, cara, tá desequilibrado isso aqui, vamos tentar fazer alguma coisa junto pra gente se vincular, voltar. E aí chega um período que a gente tá muito próximo, que a gente consegue esse vínculo, esse contato, essa reciprocidade. Mas tem momentos que são importantes, né? A gente, cada um seguir sua vibe, cada um fazer suas coisas, então não vai estar tão equilibrado assim. A gente flexibilizar nesse sentido e entender que esse movimento também faz parte, beleza? Como reconhecer um apego seguro? Gente, apego seguro é muito claro de reconhecer. Viram o exemplo do Felipe? Apego seguro, ele não tem enrolação. Perceba, quando você sai para um encontro com carinha de apego seguro, você já traz lá logo o papo à tona de intimidade. Queira saber, assim, tipo,
E aí, como é que foi nos seus relacionamentos anteriores? Quais são suas experiências? Se o cara for de apego seguro, ele vai abrir o jogo, ele vai dizer, meus relacionamentos anteriores foram, né, eu aprendi com eles, tiveram alguns que não foram tão legais, mas não sei o que, ele vai se abrir com você, ele vai te ligar, ele vai estar disponível, ele vai mandar mensagem. Quando ele não mandar mensagem pra você, porque ele tá trabalhando ou ele esqueceu de fazer alguma coisa, depois ele vem e vai dizer, me desculpa, eu estava ocupado no trabalho, por isso que eu não consegui lhe responder, mas agora eu estou disponível pra você. Então, apego seguro é muito fácil de identificar, tá? São as pessoas que são disponíveis pra gente, são aquelas pessoas que sempre estão ali pra gente, né? Independente de qualquer coisa. O apego seguro, ele é um pouquinho mais difícil de se encontrar, um pouquinho, não tanto, tá, gente? É muito possível encontrar apego seguro, mas é um pouquinho mais difícil porque são pessoas que são tão disponíveis a se relacionar, que não tem medo da intimidade, que estão se relacionando. Estão dentro de relacionamento há 15, 30 anos, 35, 75 anos. São pessoas que estão dentro do relacionamento amoroso há um período de tempo bem longo, porque não tem medo dessa intimidade, né? Então, apego seguro é aconchego, é monotonia, é aquela pacificidade, aquilo tranquilo, aquilo calmo, é leve, não é estressante estar com apego seguro, né? Vamos trazer o exemplo, o Filipinho Show, eu chamo o meu marido de Filipinho Show, né? Apego seguro é eu chegar pro Felipe e falar, amor, semana que vem eu vou pro barzinho com as minhas amigas, que às vezes eu faço isso. E ele fala, beleza, amor, você quer que eu te leve pra ir pro barzinho? Vai precisar de alguma coisa? Não, beleza. Apego seguro é o Felipe chegar e dizer, amor, vou sair com os meus amigos pra correr. Ontem eu, beleza, amor, bom treino, sei que é importante pra você, vá lá. Não tem pra que eu ficar desconfiando do Felipe se eu conheço ele e ele não me deu motivos pra isso, tá? Ainda. Ó, a desconfiança. Mas apego seguro é fluido. Não tem muito papinho, não. Não tem muita coisa, não. É ali, tipo, tô disponível pra você se você precisar da sua individualidade. Beleza, tá precisando de espaço, amor? Fique aí no seu quarto. Como ele fala, às vezes eu falo, amor, não tô bem não, ó, não quero não. Pelo amor de Deus. Suma daqui com a Clarice, ele fala, amor, vou descer com a Clarice pra você ter seu tempinho. Ou senão, vou ligar pra Mônica pra ela vir buscar a Clarice pra levar pra casa do seu pai pra você ter seu tempo. E eu tô aqui fora. Quando você precisar, é só falar comigo. Apego seguro é muito claro de se visualizar. Como apego evitativo também é muito claro. O cara não telefona no dia seguinte, o cara tem medo de falar sobre intimidade, o cara é autossuficiente, tem postura narcisista. Ele ora, dá sinal, depois some. É muito claro. Beleza? Então, estejam atentas aos sinais. Como saber se está sendo apego seguro para o companheiro? Eu achei tão bonita essa pergunta, essa preocupação. A gente é apego seguro, né, para o parceiro, e é importante a gente atentar para observar isso, porque quando a gente está dentro de um relacionamento, né, que a gente tá conectado com o nosso parceiro, um tende a modelar o outro. Ambiente influencia demais, gente. Por isso que tem pessoas que passaram por traumas na infância e na adolescência durante toda uma vida, que quando encontram parceiros de apego seguro, que se vinculam, terminam estabelecendo as melhores conexões de confiança, de amor, e mudam os padrões, né? Os traumas que eles vivenciaram estão ali, as memórias estão ali, mas aquela figura é tão curativa na vida daquela pessoa, que aquela pessoa termina ressignificando e seguindo de uma maneira muito leve. Porque pessoas curam as outras. A gente veio para esse mundo para se conectar com outras pessoas. Então, não acreditem em pessoas que dizem, tem que ser autossuficiente, você não precisa depender de ninguém, você não precisa de ninguém. A gente precisa se sentir amado. A gente precisa de outras pessoas. A gente veio pro mundo para isso, para amar e para ser amado. Quem traz essa capa de autossuficiência e diz, eu não preciso de amor, eu não preciso de ninguém, é porque teve uma ferida tão foda lá atrás. Foi tão magoado que teve que vestir essa capa de que eu não preciso de ninguém. Só que não é assim. A gente precisa de pessoas. Tanto quando a gente nasce, a gente precisa de quem para sobreviver? Dos nossos pais, limpando o bundinho, dando banhinho, senão a gente morre. A gente precisa dessa conexão para sobreviver. Isso pro resto da vida também a gente vai precisar.
Então, autossuficiência, entendam aí, essas pessoas que trazem muito autossuficiência, que não precisam de ninguém, é uma capa para esconder uma dor que tá por trás. Beleza? Porque todo mundo precisa de amor. E como saber se está sendo apego seguro? Provavelmente você já deve estar sendo, porque só de você fazer essa pergunta já mostra a sua preocupação em ser assertiva com o seu parceiro. Então, é sentar, conversar, alinhar, não abrir margem para interpretações. Às vezes o parceiro faz uma cara, a gente interpreta uma coisa e a gente cria distorções na cabeça. Meu Deus, ele vai me abandonar, ele não quer saber de mim, né? Pergunta. Cara, quando eu tava conversando com você, você fez essa cara aqui. E eu me senti como se você não tivesse gostado do que eu tinha falado. Vamos conversar sobre isso? Ah, amor, mas essa cara que eu fiz é porque eu tava escutando um podcast aqui, aí o cara falou um negócio que eu não concordo. Aí eu fiz uma cara estranha. Ah, tá, pronto, acabou ali. Comunicação efetiva. Estar disposta a sentar e alinhar sempre que for possível. Estar disposta também a entender que esse desequilíbrio de não querer conversar em algum momento vai acontecer, mas sempre que possível tentar alinhar. Não abrir margem para a dúvida e estar sempre disponível para o outro, escutando e falando sobre como você se sente. É importante. Então, ser apego seguro é ser lar para o outro. Não solapando as suas necessidades, porque você precisa expressar também as suas necessidades, porque você também é um ser humaninho que precisa de amor e de afeto. Então, expressa aí que é importante, tá bom? E teve uma pergunta na caixinha que foi: sexo no segundo encontro é normal? Gente, se tá ok pra ambas as partes fazer sexo, não tem problema nenhum. Se eu quero sair com um cara só pra fazer sexo, não tem problema nenhum. Se está em comum acordo, beleza, tudo bem, não tem problema, tá bom? Vamos lá. O que fazer com todas essas informações? Exercício, preste atenção pra gente finalizar agora a nossa aula, tá? Primeiro, visualizar e anotar qual a base da minha família. Entendendo que nenhuma família é perfeita. Porque às vezes, quando pega no assunto família, vocês ficam arretadas e ficam estressadas comigo. Não, mas minha família é perfeita. Gente, nenhuma família é perfeita. Sempre vai faltar algo que nossa família não vai conseguir nos ofertar, porque eles são seres humanos normais. Então, busque isso sem julgamento. Não é um julgamento da família mais perfeita e da família mais imperfeita. É só pra você chegar até você, pra você entender o seu padrão. Ah, a minha live vai acabar. Já tá me notificando aqui o Instagram, falta 1 minuto. 2, ultimamente, qual padrão predominante que tenho me relacionado? Faz essa avaliação. Quais são os caras que eu tenho me relacionado ultimamente? Anota. Vou tirar foto e postar nos stories, tá? Anotar características desse padrão e linkar com a família. A cura começa daí. Se eu estou me relacionando com pessoas que têm um padrão mais parecido da minha família, por que isso está acontecendo? Deu certo? Não deu? Como é que eu posso modificar isso? Beleza? O que me falta? O que me faltou na infância? O que eu quero em um parceiro? Vou destrinchar. E o que eu quiser. Eu vou colocar o que eu não quero em um parceiro e o que eu quero. Tá? Conheça a pessoa e se divirta. Vá, minha filha, vá transar, vá sair, vá conhecer as pessoas. Depois de fazer esse exercício, esse também é um exercício de conhecer pessoas. Agora, atenta aos sinais que elas estão dando. Tá dando sinal de disponibilidade? Tá. Não tá? Beleza. Próximo, saia, perceba, se divirta, conheça pessoas. E quanto mais pessoas você conhecer, namorado ou não, ficante ou não, mais você vai ficar atenta aos sinais que elas emitem. Não esqueçam de estudar sobre o assunto. Não esqueçam da terapia, que é importante. Beleza? Beijos em vocês. 30 segundos pra acabar. O Instagram tá pedindo aqui pra eu acabar, senão eu continuaria. Beijo. Vou deixar esse exercício aqui nos stories agora, tá bom? Até semana que vem a live vai ser com o Felipe. A gente vai falar sobre os estilos de apego por aqui, pra vocês identificarem qual de vocês. Beijos, amores. Boa segunda. Falei demais hoje. Tchau. Se essa live foi boa pra você, comenta lá agora nesse post da live. Beijos.